Seja muito bem-vindo ao evento 160 mais no Enem 2025. Aqui você vai descobrir por que ficar abaixo do 160 não foi por falta de esforço, foi por você não focar naquilo que verdadeiramente aumenta muito a sua nota. Nos próximos minutos você vai descobrir os piores erros que os vestibulandos de medicina cometem que impedem eles de acertarem 160 mais no Enem. E claro, vai aprender como corrigir esses erros para garantir que sua aprovação seja em 2025. Talvez você pense, acertar 160 não é para mim, parece que eu já tentei de tudo, mas nunca dá certo lá no dia. Eu tô aqui para te falar, é para você sim. E não daqui a muito tempo não, eu tô falando de conseguir nesse ano de 2025, assim como todos esses meus alunos já conseguiram. Olha a chuva de notas 160 mais e 800 mais de média. E esse vídeo ele vai agregar muito para todos os tipos de aluno, incluindo você que está com 120 acertos, acertando uns 30 em cada área ou até menos. Aí você pensa, mas quem está em 120 não tem como chegar em 160 em um ano. Será que é possível dar um salto enorme desse em apenas um ano de estudo? Seguindo o método certo? Sim. Olha o que aconteceu com o meu aluno João. Ele saiu de 121 para 162, passou em quarto lugar para Medicina na Federal em apenas um ano de estudo. E olha isso aqui que ele assumiu. Não sou um gênio, nem o cara mais disciplinado do mundo, apenas segui o método certo e passei. Mas esse vídeo é também para você que fez 140 ou até 150 no último Enem e que tá na famosa zona do perigo. Sabe por que ela é chamada assim? Porque você corre o risco, infelizmente, de estudar o ano inteiro, estudar muito, mas aumentar pouco a tua nota. Acontece todo ano. O aluno fez 142, aí estuda o ano inteiro e acerta 144, ou até cai, infelizmente. E por que eu tô te falando isso? Porque você sabe que se leva 3 anos para passar em medicina em média, como mostra essa reportagem aqui do G1 e até a pesquisa que eu mesmo fiz lá na UFPB. Mas isso é a média. Sabemos que tem pessoas que levam 5 anos, como foi o caso de Tereza, que tá nessa reportagem, ou até casos mais extremos de quem não desiste mesmo, como o caso de Gabriel, que levou 8 anos para passar em medicina. Eu já vi gente com mais, com 10, 12 anos de cursinho. Mas também existem pessoas que passam direto do terceiro ano, como aconteceu com minha aluna Mônica, olha aí na tela. Ela disse inclusive que chegou sem base nenhuma no terceiro ano e conseguiu ser aprovada para medicina. Ou mesmo pessoas que passam no segundo ano do ensino médio, como aconteceu com o meu aluno Cauã, que você tá vendo aí na tela. O ponto é, por que algumas pessoas conseguem passar em menos tempo e outras levam tanto tempo para passar? Por que algumas pessoas aumentam de nota tão rápido em um ano, como foi o caso de João? Já outras ficam estagnadas na mesma nota por ano após ano. Vocês já viram isso? Alguém que estudou o ano inteiro e aumentou muito pouco no número de acertos? Todo ano eu vejo. E aqui você vai aprender como acabar de vez por todas com essa frustração e essa exaustão de não passar ano após ano. Daqui a pouco eu vou te mostrar os 3 pilares de estudo que um aluno aprovado faz, o que é que eles fazem de diferente e principalmente quais são os erros cometidos por quem é reprovado. E eu vou deixar a melhor parte para o final. Esse ano eu previ dezenas de questões do Enem, como essa que está aí na tela, a mais errada de física, a da gaiola de Faraday. Eu vazei sexta-feira pré-Enem. Olha o tanto de gente que viu e acertou. Ou essa questão de Bronsted, Lowry e Lewis, meu amigo. Fizemos igualzinha antes do Enem. Ou essa aqui de transição eletrônica. Teve gente até falando que eu cochichei no ouvido dela na hora da prova. E humanas, a mais errada de geografia, zona de subducção, falei idêntica. Filosofia, a mais errada também, de imperativo categórico de Kant. Era inclusive a única palavra marcada de laranja no slide. Olha o que essa aluna disse, só fiz 43 de 45 em humanas porque assisti todos os seus vídeos de filosofia faltando 2 dias para a prova. E eu vou te contar aqui como é que eu faço para acertar as previsões e como você também pode fazer para prever também, fechou? Isso por si só já vai fazer tu economizar um tempão aí estudando coisas desnecessárias, já vai aumentar muito os teus acertos. É a vantagem mais desleal possível, você saber as questões que vão cair no Enem, concorda? Já pensou você acertar 15 questões porque viu numa previsão alguns dias antes do Enem? Fica até o final que você vai aprender a fazer isso. Então se prepara, pega um papel e caneta, separa uma água, desliga o celular ou bota no modo foco, porque isso aqui vai ser a aula do seu ano. Não é para você assistir isso aqui jogado no sofá ou na cama, não. Separe algo para você anotar, seja um bloco de notas ou um caderno, porque eu vou te dar conselhos valiosos e você precisa tirar daqui o maior proveito dessa aula, para que você passe de fato em 2025. Essa aula vai te fazer economizar horas estudando o que não cai no Enem, sua energia física e emocional de ficar preocupado, estressado porque está chegando o dia da prova. E vai fazer você economizar dinheiro, muito dinheiro inclusive. Seja pagando um cursinho aí que não vai te levar à aprovação, ou até também fazendo você entrar na faculdade do seu sonho sem ter que pagar por uma particular,
que custa de 800 mil a 1 milhão de reais para você se formar. Você vai aprender a conseguir sair de graça, passando numa pública como você merece. Isso porque eu consigo levar estudantes que não gostam de natureza a passar a amar natureza, como foi o caso de Natália, que saiu de 33 para 43 em natureza em um ano comigo, subindo mais de 100 pontos na média dela. Ou fazer alunos resolverem questões complicadas de 10 minutos em alguns segundos, como você está vendo aí. Muito prazer, eu me chamo Ryan Trócoli, sou professor, conhecido como o Mago das Exatas, acerto mais de 80 questões no segundo dia do Enem. Há 7 anos seguidos, tive 2.000 alunos e centenas de aprovados para medicina pelo Enem, espalhados por todo o Brasil. E você deve estar se perguntando, como é que se estuda para aprender de verdade? Lembrar na hora da prova e ter mais de 160 acertos no Enem. Como é que eu faço para poder estudar sem erro e garantir que esse ano seja o ano da minha aprovação? Antes de te explicar o meu método, eu preciso te preparar. O que eu vou te falar agora, eu duvido que alguém já tenha te explicado. Isso tem a ver com você como um ser humano. São as leis que regem a natureza e a vida, mas que não são ensinadas por Enem. O Enem só quer saber de lei de Faraday, lei de Lenz, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, leis de Kirchhoff e várias outras leis. Mas essas leis que eu vou te contar agora são muito mais poderosas, muito mais palpáveis para a sua vida e ninguém nunca te ensinou sobre elas. Tá preparado? Esse conhecimento vem lá das escolas iniciáticas. Há 1000 anos, os sábios da Ásia Central descobriram isso e era proibido falar desse assunto, até que o filósofo Bourdieu trouxe esse conhecimento para o Ocidente e começou a ser divulgado. Tudo começa com a criação do universo, claro. Vamos lá. Tudo que existe no universo é formado por 3 coisas. E existem 3 leis universais: a lei dos fenômenos, a lei dos processos e a lei do retorno. A lei dos fenômenos, também chamada de lei dos 3, fala que tudo que existe é formado por 3 coisas. Por exemplo, os 3 estados da matéria, temos o sólido, o líquido e o gasoso, as 3 dimensões do espaço, altura, largura e profundidade, as 3 dimensões do tempo, passado, presente e futuro, as 3 partes do átomo, os prótons, os nêutrons e os elétrons, as 3 leis de Newton, inércia, aceleração e ação e reação, as 3 cores primárias, RGB, Red, Green, Blue, e por aí vai. A lei dos processos, também chamada de lei dos 7, fala que todos os processos da vida são formados por 7 etapas. Não é à toa que é o número divino. Por exemplo, para você formar uma música, existem 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Para formar o branco, existem 7 cores no arco-íris: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Existem 7 ondas eletromagnéticas, meu amigo: onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. E a lei do retorno é aquela que regula os resultados de cada processo. Tudo que vai, volta. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Toda ação tem uma reação. Você com certeza já ouviu isso aí lá em Lei de Newton, né? Então, nos estudos não podia ser diferente. O estudo para passar no Enem é dividido em 3 partes. É a minha famosa pirâmide da aprovação, formada pelo conteúdo, a aplicação e a estratégia. O conteúdo é a matéria, é aquilo que você estuda, como estuda e quanto estuda. Se você está acertando menos de 130, você já está errando aqui. Falta conteúdo para você. E eu vou te falar como corrigir isso da melhor forma daqui a pouco. A aplicação é o processo de usar na prática aquele conteúdo. É fazer as questões de fato na hora do Enem, no simulado, fazer as questões do jeito certo, com confiança, agilidade e seguro daquilo que você está fazendo. Quem está entre 130 e 150 acertos, normalmente está errando aqui. Já a estratégia é o pilar que falta para sair dos 150 para os 160 mais. E eu não estou falando só de estratégia de prova, não. Isso aí é o mínimo. Eu estou falando de estratégia emocional, de estratégia de estudo, de estratégia de resolução de questões, estratégia de produtividade, de foco. São 7 tipos de estratégia para você ter o processo perfeito. E é aqui a estratégia que separa os aprovados dos reprovados. Se você já está acertando uns 140 no Enem, você já chegou bem até aqui. Você até sabe os conteúdos, sabe aplicar aí. Agora, o que você precisa é desses pequenos ajustes na sua estratégia. É isso que vai te levar, de fato, até os seus 160 mais garantido. Agora, cuidado. Lembra que eu te falei que essa é a zona do perigo? É porque aqui são tantos pequenos detalhes para ajustar que você pode ficar perdido se você estiver sozinho. Você pode não encontrar esses erros de onde melhorar e terminar estagnando a sua nota, ou aumentar muito pouco de um ano para o outro. E aí é terrível. Pior do que você ser reprovado é você ser um quase aprovado várias vezes, sempre bater na trave.
E aí, qual é a faixa de acerto que você está acertando atualmente? 100, 120, 140? Manda aqui nos comentários para eu ver o nível que você tá. Vamos descobrir agora o que falta para você subir até os 160 mais nesse ano de 2025. E para isso, eu vou separar essa aula em 3 pilares. Eu vou te mostrar os maiores erros que os vestibulantes de medicina cometem em cada parte da pirâmide, no conteúdo, na aplicação e na estratégia. O primeiro pilar, quais são os erros que te impedem de dominar de verdade todos os conteúdos ali do Enem? O segundo pilar, o que te impede de virar uma máquina de aplicação, fazer as questões não só de forma mais rápida, mas de forma mais inteligente na hora da prova? E o terceiro e último pilar, o menos compreendido, o mais abstrato, mas o que mais impacta na sua nota, a estratégia. Poucas pessoas sabem de fato o que precisa fazer quando já estão em uma faixa alta de acerto. E as que sabem, poucas conseguem dominar. Mas quem domina a estratégia leva uma vantagem absurda e chega em notas altíssimas no Enem, como essa que você está vendo aí na tela. 45 em matemática, mais de 800 pontos de média e por aí vai. Ah, e lembra que eu prometi que eu vou te mostrar como que eu faço para prever várias questões no Enem em todos os anos que eu faço essa prova. Fica até o final que eu vou te mostrar como você pode fazer para prever as de 2025 também. Vamos começar? Estão preparados? Manda aqui no chat para eu saber. Vamos para a primeira etapa da nossa pirâmide, o conteúdo. Quais são os principais erros que te impedem de dominar de verdade todos os conteúdos para o Enem? O primeiro de todos e o mais comum, cronograma genérico de cursinho. Você nunca achou estranho que todos os cursinhos colocam o mesmo cronograma para todos os 200 alunos? Eu sempre fui totalmente contra isso. Como é que o cara que já é bom em física, já entende de lei de Lenz, por exemplo, vai seguir o mesmo cronograma do cara que está começando, que não sabe nem fazer uma questão de ultrapassagem em MU direito? Isso não faz sentido nenhum, concorda? Todo ano, todo mundo começa por cinemática, água e sais minerais, atomística e conjuntos da matemática. Meu irmão, às vezes tu tá aí há anos estudando e vai começar pela mesma ordem de novo. De novo tu vai passar semanas em bioquímica. De novo tu vai começar por MU e MUV. Os assuntos que você vai estudar, em qual ordem você vai estudar e quanto tempo você vai estudar, deve ser algo muito bem pensado e exclusivo para você. A coisa mais comum é a galera começar a estudar e pegar um cronograma pronto de cursinho. Pesquisar na internet, cronograma Enem 2025. Se você seguir um cronograma que a maioria segue, você vai ter os resultados que a maioria tem, que é de não passar. Fuja de cronograma genérico. Você precisa de algo pensado para você, baseado na sua trajetória até aqui, nos seus pontos fortes e nos seus pontos fracos. Ah, Ryan, então eu devo montar meu próprio cronograma? Não necessariamente. Às vezes você não tem nem repertório para poder fazer isso. Eu vou te contar como resolver isso da forma mais estratégica possível, mas que fique claro, cronograma que serve para todo mundo não serve para ninguém. Além disso, quando você está preso a um cronograma de cursinho, isso se torna totalmente inflexível. Às vezes o cursinho coloca 1 ou 2 semanas para um assunto, resistores, por exemplo, mas você não tem ritmo suficiente para aprender de fato esse assunto nesse tempo. Às vezes você vai precisar de 1 mês nesse conteúdo e tá tudo bem. E o contrário também vale. Tem assunto que é 1 mês no cronograma do cursinho, mas você podia matar ele em 1 ou 2 tardes estudando online. Também acontece de você, por estar preso a um cronograma genérico, passar meses estudando um assunto que não agrega de verdade na sua nota. Um exemplo clássico disso é cinemática. Você provavelmente todo ano começa por cinemática, você passou vários meses estudando cinemática em 2024 e eu te pergunto, você acertou a única questão de cinemática que caiu no Enem, que tá aí na tela? Provavelmente não. Foi difícil e demorada. E mesmo que você acertou, parabéns, mas ela não vai somar em nada na sua nota, porque ela teve um TRI muito baixo. E aí, valeu a pena passar meses estudando esse assunto? Entre vários outros temas que vocês passam literalmente meses estudando. Quando tem outros assuntos que aumentam muito mais a sua nota, com muito menos esforço, eles sim são os que você deveria virar especialista e gastar horas e horas estudando. É o que eu chamo de assuntos verdes. Eu classifico todos os 426 tópicos do ensino médio em 4 cores: verde, amarelo, laranja e vermelho. Verde é um assunto que com certeza vai cair no Enem. Escute bem, os verdes com certeza vão cair. Além disso, eles são assuntos relativamente fáceis. Então eles pontuam muito no seu TRI. Ondulatório é um exemplo disso. Termologia é outro, separação de mistura é outro, atomística, orgânica básica, ecologia e por aí vai. Já o amarelo é um assunto um pouco mais difícil. Talvez caia, talvez não. Lançamentos é um exemplo, nucleologia, eletromagnetismo, geometria analítica, entre outros.
eles são importantes, mas não tanto quanto os verdes. Já laranja é um assunto difícil que caiu muito pouco ou nunca caiu. Cálculo de tamanho de imagem de lente, por exemplo. Já vermelho é um assunto que não cai no Enem, então você nem deve tocar nele, como números complexos e polinômios. Como é que você vai organizar quais assuntos vai fazer? Então é só estudar todos os verdes primeiro? Não necessariamente. Depende da sua trajetória até aqui. Se você é iniciante, eu recomendo que você nem toque nos assuntos amarelos e laranjas. Assim você vai evoluir muito mais e de forma rápida. Olha só esse exemplo. A aluna estudou só os verdes e saiu de 20 para 36 em papo de 2 simulados. Ah, Ryan, vou estudar só os verdes então. Se você quer medicina na ampla, não adianta. Mas se você já tem uma certa base, uma certa jornada, eu recomendo você puxar os assuntos amarelos para o começo do ano e mesclar com os verdes. Porque você vai conseguir estudar com mais calma esses amarelos e também vai estar fortalecendo os mais importantes ali. Agora, se você já é avançado, já fez papo de 145 ou 150 acertos, eu recomendo só amarelo e laranja no começo do ano, porque os verdes você já sabe, você vai conseguir ver eles tranquilamente no segundo semestre e agora no começo do ano você vai afiar o machado nesses assuntos mais difíceis. Então, a primeira coisa que você deve fazer para passar esse ano é fugir de cronograma genérico e engessado, mas sim usar um cronograma estratégico, único e focado em você, no seu estado atual, para subir o máximo a sua nota sem gastar semanas estudando coisas que não agregam de verdade no seu TRI. E o TRI é soberano. Por isso, dominar os assuntos verdes é tão importante. Todo ano tem caso de aluno com 145 acertos com nota maior de 150, quiçá 155. Um bom TRI é capaz disso. E ele começa com um bom planejamento, gastando o seu tempo naquilo que de fato vai dar um salto na sua nota, principalmente em ciências da natureza. Como foi o caso de Pedro que você está vendo aí. Enquanto natureza é a maior dificuldade de muita gente, natureza segurou a aprovação dele. Vamos agora para o segundo erro de conteúdo. Gastar muitas horas assistindo aula. É o que eu chamo da síndrome da Netflix. É aquele aluno que é viciado em assistir aula, porque acha que é assistindo aula que ele vai aprender. A aula é só o primeiro contato. Muitas vezes você nem precisa dela, porque você já tem uma base boa no assunto. Mas você continua gastando horas valiosas da sua semana se entupindo de aula. Deixa eu te contar, não é assistindo aula que você vai de fato aprender. A aprendizagem se dá na aplicação, o próximo andar da pirâmide. Eu tô falando que você deve ter esse tipo de estudo aqui. Estudar física e imediatamente conseguir acertar 100% das questões do Bernoulli. É isso que uma aula boa faz. Veja, eu não tô falando que assistir aula é desnecessário. Não é isso. Eu tô falando que aula em excesso é ruim. E que dependendo do seu nível, talvez de nem aula para aquele assunto você precise. Se for aula de cursinho presencial, piorou. Você perde muitas horas da semana. Gasta 4 horas para aprender a teoria de termodinâmica, sai da aula e nem sabe fazer questão ainda. Em vez de gastar várias e várias horas lá no presencial, o online te faz andar muito mais rápido. Olha isso. Eu não fui para a aula do cursinho a semana toda. O professor demora 2 semanas para dar o conteúdo que você dá em 1 ou 2 horas, dependendo do assunto. E eu ainda fico sem entender na aula do cursinho. E essa? Perdi meu tempo assistindo a bexiga de uma aula de 2 horas. Em 30 minutos de mentoria, me sinto especialista em geometria molecular. Ou essa aqui, quando eu falei pro pessoal da cabine que eu peguei todo o conteúdo de óptica em 2 horas contigo e acertei 95% das questões, eles não acreditaram. Além da demora, os professores dos cursinhos tradicionais não te ensinam a aplicar. Fazem pouquíssimas questões na aula, quando fazem, né? Aí você termina a aula, vai fazer questão e trava. Parece que aquela aula não serviu de nada. Alguém aqui já passou por isso? Deixa aqui nos comentários para eu ver. Precisa ser diferente, você precisa estudar com alguém que já te ensina a aplicar durante a aula e não deixe você para se virar sozinho depois para acertar a questão. Terceiro erro, estudo incompatível com o seu nível. Seja para mais ou para menos, viu? Isso é um problema que nasce lá no cronograma genérico. Coloca um aluno que ainda não domina física para quebrar a cabeça com um assunto que ele talvez nem acerte lá no dia do Enem ou nem caia. Um esforço absurdo para não mudar em praticamente nada a nota lá no dia. Ou o contrário, coloca um aluno experiente para perder semanas em coisas que ele já domina. Existem assuntos que são mais fáceis, mais rápidos e mais poderosos para impactar o seu TRI. Os assuntos verdes que eu te falei. Aí vem a pergunta, será que esses assuntos mais fáceis e que mais pontuam, ondulatória, por exemplo, é melhor eu ver eles no começo do ano, para eu dar mais atenção e ficar melhor neles? Ou será que é melhor eu puxar os mais difíceis para o começo do ano
e deixar esses que são mais fáceis para o final? A resposta é depende. Tudo depende do seu nível e da sua trajetória até aqui. Daí a importância de você ter uma assessoria individual que monte um planejamento único e pensado para você. E não que dê o mesmo cronograma para todo mundo, como fazem por aí. Quarto erro de conteúdo: negligenciar a base. E quando eu falo isso, a galera pensa: ah, mas eu não faço isso não, eu não negligencio a base, ou eu já sei a base. Será? Será que sabe mesmo? Olha só, matemática básica, por exemplo. Aqui está uma foto do que você acha que é matemática básica. Agora, aquilo que realmente é matemática básica. Ah, mas isso não é matemática básica. É sim, só tem número aí. E talvez você até saiba fazer, mas demora muito. Demora muito tempo fazendo cálculos cruciais no dia do Enem. Tem dúvida se pode ou não fazer uma operação ali. Isso reflete em toda a física e a química. Por exemplo, você está fazendo uma questão de conservação de energia da física e chega nessa equação aqui. Você acha que pode simplificar essas massas ou você tem certeza que pode simplificar essas massas? É bem diferente, concorda? E deixa eu te falar uma coisa. O cursinho não vai parar para te ensinar a base de verdade, porque ele presume que você já chegou lá sabendo. Eles não estão nem aí se você sabe ou não fazer uma conta com fração, expoente, número decimal. Eles não estão nem aí se você demora muito para fazer cálculo, se você não sabe um jeito mais rápido de fazer aquela conta lá. Por isso, você precisa ter humildade, reconhecer a importância da base afiada e ter alguém que pare para te ensinar isso de verdade, para você fazer todas as contas com muito mais leveza, confiança e sabendo o que você está fazendo ali. Quinto erro de conteúdo: decorar e não aprender. O maior problema da educação brasileira é esse. Os professores, principalmente de pré-vestibular, que tem um tempo mais curto, fazem você decorar as fórmulas de física, química e matemática, empurrando goela abaixo para você. Deixa eu te contar, quem decora, esquece. E quem verdadeiramente aprende, lembra e lembra pro resto da vida. É que nem escrever. Você não decorou como se escreve, você entendeu. Você nunca mais vai esquecer. As fórmulas de física, química e matemática são a mesma coisa. Você precisa de um professor que te mostre a lógica, que construa o raciocínio com você. Você não tem que decorar que F é igual a Q vezes B vezes o seno de θ. Você tem que visualizar e entender de onde veio isso. Eu não tenho dúvida, sei lá, que θ é igual a K vezes A vezes ΔT sobre L. Porque eu não decorei isso. Eu visualizo isso. Eu sei de onde vem, eu sei o fundamento disso. É assim que você deve estudar. Em contrapartida, tem aí um monte de professor cantando musiquinha para te fazer decorar a fórmula. Musiquinha, pô. O que é isso? É um coral? Eu sou totalmente anti-decorebas. Eu defendo que você tem que pensar e não decorar as coisas. Não foi à toa que um grande filósofo, René Descartes, soltou a braba no século XVII. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Quando você não pensa, você nem existe em relação à concorrência. Quando você começa a enxergar as ciências exatas como uma construção lógica e não como um decoreba sem fim, é aí que você verdadeiramente passa a dominar os assuntos, a amar exatas e aí conquista a sua aprovação. Eu acerto mais de 80 no segundo dia do Enem já tem 7 anos seguidos. E eu te pergunto, você acha que eu faço isso porque eu decorei exatas ou porque eu entendi exatas? Você acha que eu tive centenas de alunos com mais de 80 porque eles decoraram ou porque eles aprenderam? Foi porque eles aprenderam, pô. Quem decora, esquece. Quem aprende, lembra. Manda aí no chat, quem aprende, lembra, para que isso fique aí na tua cabeça. Manda aí. Agora vamos para o segundo pilar da pirâmide, a aplicação. Saber o conteúdo não vai te garantir acerto nenhum. Só o conteúdo não é suficiente. Você precisa saber aplicar esse conteúdo na hora de resolver questão lá no dia da prova. E eu não estou falando aqui de só saber fazer a questão, tá? Isso aí é o mínimo. Você precisa saber fazer as questões da forma mais inteligente possível, que poupe tempo, que te dê segurança na hora de resolver ali de uma maneira mais rápida. O tempo no Enem é a coisa mais valiosa. Se você não sabe aplicar os conteúdos na hora da melhor forma possível, você vai ficar para trás de quem está fazendo isso. E o que fazer para ter uma aplicação eficiente, resolver as questões de forma rápida e de forma segura, sabendo o que você está fazendo ali? Vamos lá. Primeira coisa é um treino bem feito. Ah, Ryan, mas eu fiz milhares de questões em 2024. E quem disse que quantidade é sinônimo de qualidade? Você precisa sim fazer muitas questões, mas isso, de novo, é o mínimo. A qualidade das questões importa bem mais do que a quantidade de questões. Por exemplo, do que adianta você fazer 50 questões de matemática que cobram a mesma coisa, que cobram a mesma lógica?
Do que adianta tu fazer um monte de questão, um monte de simulado, mas não corrigir essas questões muito bem corrigidas? Do que adianta tu fazer uma lista de exercício inteira, mas demorar várias horas para resolver ela? Você precisa buscar sempre os melhores caminhos para resolver a questão e replicar isso lá no dia da prova. E como é que você vai fazer isso? A primeira coisa é você se preparar com esse objetivo. Nas aulas que você vinha assistindo lá no seu cursinho tradicional, quantas questões na aula o seu professor fez? 1, 2, 3? Aqui a gente faz umas 40 em cada aula, pensando junto com o aluno e não só cuspindo informação como os professores fazem por aí. Por isso aqui a galera já sai da aula sabendo acertar as questões e não fica travado como acontece nos cursinhos tradicionais. Segunda coisa é você estudar querendo aprender e não estudar para decorar, como eu te falei antes. Quando você só decora uma resolução de questão, se o Enem mudar uma vírgula, você já perde ela. Em contrapartida, quando você aprende e pensa sozinho, não importa a variação daquela questão, você aprendeu o fundamento. Então a forma como ela está sendo cobrada não importa. Buscar os fundamentos vai sim te dar liberdade para você resolver a questão independente do formato como ela está sendo cobrada ali. Também não adianta você fazer um monte de questão e não corrigir elas bem feitas. Será que você realmente está corrigindo da melhor forma? O que é corrigir da melhor forma? É você sugar ao máximo o aprendizado que aquela questão pode te dar. É você guardar o que aprendeu na memória de longo prazo para você replicar isso várias vezes. Daí a importância de você ter alguém que corrija questões com você ao vivo, cara a cara. Aqui dentro os assessores fazem isso também. Mostram como é que eles resolveriam a questão, se tem uma saída melhor do que aquela que está na resolução comentada ali padrão. E um spoiler, eu diria que sempre tem uma resolução melhor do que aquelas que vêm prontas nos comentários do Sais ou do Bernoulli. Terceira coisa, você focar na base mais uma vez. Muitos de vocês demoram muito numa questão de física, mas o problema não está na física, está na matemática. Estudante de alto nível precisa saber fazer rápido, conta com fração, com número decimal, com porcentagem, expoente, logaritmo. Escute bem, tem vários cálculos no Enem, meu amigo, que são desnecessários. São inúmeras as questões que você nem precisa terminar a conta, e muita gente não sabe disso. Tem várias que é só você montar a equação e olhar as alternativas. Quando você tem embasamento e confiança para fazer isso, você vai acertar sem nem ter que calcular a questão toda. Em 2024 caiu, por exemplo, a questão dos cardiologistas, era assim, nem de conta precisava fazer. Era só ter embasamento, olhar para as alternativas e marcar a resposta. Se você fez algum cálculo nessa questão, você já começou errado. Outra questão, a de probabilidade lá da criptografia, mesma coisa. A de PG também desse Enem. Todas essas dava para fazer olhando, não precisava de cálculo. O problema é que ninguém te mostra isso, porque eles não te ensinam a pensar por conta própria, eles querem que você decore. Quarta coisa para você melhorar a sua aplicação, treinar num nível acima do Enem. Imagine que Neymar vai jogar uma partida de futebol contra o Vasco. Você acha que Neymar ia ficar ansioso antes do jogo? Não, ele ia estar rindo, concorda? O Enem segue a mesma lógica, meu amigo. Mas muita gente prefere o conforto de estudar só questões no nível de Enem. Meu amigo, minha amiga, eu te garanto, treinar com questões acima do Enem vai com certeza deixar o seu Enem mais fácil. Você não pode nunca só fazer questões do Enem, porque isso não te dá margem para caso a prova venha mais difícil. Os meus alunos que mais tiveram resultado em 2024, e eu estou falando de resultado expressivo, tá? Mais de 160, 170 acertos, todos eles faziam questões de um nível acima da do Enem. Você precisa treinar com questões FUVEST, Unicamp, UFMG e por aí vai, como a galera do 160 mais faz. Ah, Rael, mas eu não vou fazer esses vestibulares. Não importa, é momento de treino. Treino difícil, jogo fácil. Simples assim. Vale ressaltar que você não está estudando pro ITA. Não é para fazer questões de temas que não vão estar no Enem. Mas, se você está estudando, sei lá, calorimetria, você quer ficar bom em calorimetria, você vai deixar de fazer uma questão de calorimetria só porque ela é da FUVEST? Vai deixar de fazer uma questão de análise combinatória só porque ela é da Unicamp? A galera lê ITA, aí sai correndo, meu amigo, deixe disso. Você precisa disso. É isso que vai fazer o seu Enem virar fácil. Nunca estude só no nível do Enem. Daí a importância de você ter um bom material de estudos que faça toda essa curadoria prévia para você. Porque, como eu falei, a qualidade das questões que você faz importa mais do que a quantidade de questões que você faz. Olha só esse exemplo de uma questão que eu fiz na mentoria. É da PUC e muita gente foge dela. Agora, olha a questão que caiu no Enem desse ano de 2024.
ficou muito mais fácil de resolver ela depois que você fez uma mais difícil. Olha essa outra aqui, pancada. Agora, olha essa que caiu no Enem 2024. Meu amigo, só acertou essa aí quem treinou pelo mais difícil. Fechou? Manda aí no chat para que isso fique na sua memória. Treino difícil, jogo fácil. Para eu ver quem aí vai encarar questões mais difíceis ao longo desse ano. E por fim, antes da gente ir para a estratégia, uma grande dica para melhorar a sua aplicação lá no dia do Enem é você ter uma vantagem desleal. Sabe qual é essa vantagem desleal? É você saber quais são as questões que vão estar dentro da prova. Ah, mas isso é impossível. Não é. Eu fiquei famoso por prever as questões do Enem antes delas caírem lá. E como é que eu consigo fazer isso? Claro que os 10 Enem seguidos que eu fiz ajudam. Sim, eu estou há uma década fazendo Enem, há 7 anos passando, e eu não tenho pretensão nenhuma de parar. Claro que essa experiência ajuda, mas não é mágica, é método. Com certeza você já ouviu falar nas famosas competências e habilidades do Enem, né? Se você nunca ouviu, deixa eu te contar. No Enem não caem assuntos, caem competências e habilidades. São 48 habilidades cobradas de você no Enem e todas elas são divulgadas pelo próprio INEP. E aqui está uma coisa que muita gente não sabe. As competências e habilidades não são coisas que podem cair no Enem. São coisas que vão cair no Enem. Aí os assuntos, eletrodinâmica, por exemplo, aparecem dentro das habilidades. O Enem é obrigado a fazer uma prova contemplando todas as habilidades que ele cai. Quer ver na prática? Por exemplo, existe uma habilidade que é você dimensionar circuitos e dispositivos elétricos no cotidiano. É a competência 2, habilidade 5. Agora, olha as questões que caíram no Enem, logo duas. Existe outra habilidade que é você identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização de reciclagem de recursos naturais. Agora, olha a questão do Enem, exatamente isso, bicho. Outra habilidade, a competência 6, habilidade 22, que é você compreender fenômenos de interação de radiação com a matéria. Agora, olha a questão que caiu no Enem, idêntica, meu amigo, e quem viu a mentoria de radioatividade acertou essa aí brincando, que a gente fez antes também. Pera aí, Ryan, você tá me dizendo que as competências e habilidades são uma previsão do que com certeza vai estar na prova? Sim. Ah, então é só eu estudar as competências e habilidades que eu vou passar. Não. Quem disse que você vai adquirir as competências de analisar um circuito elétrico bem feito? Saber qual é a competência é fácil. Difícil é você adquirir essa competência para você ao longo de todo o ano. Daí a importância de tudo isso que eu te falei. A importância de você estudar para aprender, a importância de você ter uma base blindada, a importância de você ver aquele conteúdo no seu dia a dia, as aplicações, a importância de você fazer questões acima do nível do Enem, porque aí você garante que você de fato está adquirindo e desbloqueando aquelas habilidades ao longo da sua jornada. Foi juntando tudo isso que eu consigo há anos prever o que cai na prova, como você está vendo aí na tela. Não me chamam de mago das exatas à toa. Agora vamos falar do terceiro pilar, que é o mais importante da pirâmide, a estratégia. Esse é o pilar mais abstrato, porém é o mais poderoso. E também é o pilar que separa a galera do 145, 150 para os 160 mais. Vai muito além disso, tem estratégia de estudo, estratégia emocional, estratégia de foco, de produtividade e várias outras. São 7 estratégias para você ter o processo perfeito de aprendizado. E eu vou te falar aqui os principais erros que os vestibulandos cometem em cada tipo de estratégia dessa. Bora? Começando com a mais básica, estratégia de prova. Quando eu estava no cursinho, eu já cheguei a ficar em top 1 de um simulado nacional do SAIS. Eu gabaritava matemática, faz 7 anos que eu acerto mais de 80 no segundo dia do Enem, passo sempre na medicina. Você já sabe que eu acerto muito. Por que eu estou te falando isso? Porque eu não conseguiria fazer isso, acertar mais de 80 em todos esses Enem aqui, se eu não tivesse uma estratégia de prova bem definida, junto com a aplicação e o conteúdo, claro. Deixa eu te perguntar uma coisa, por acaso você teve que chutar questões nesse Enem 2024 porque você não teve tempo de ler a prova toda? Isso é muito comum. Todo mundo fala, caramba, se eu tivesse 1 hora a mais de prova, eu ia ter acertado muito mais, eu errei tanta questão por bobeira, eu tive que chutar a questão sem nem ler. Isso aí a gente resolve com o conteúdo, a aplicação e a estratégia de prova. A maior dificuldade do Enem não é nem os conteúdos em si, e sim gerenciar tudo isso no tempo que você tem para fazer a prova. É super comum faltar tempo no final da prova. Você errar a questão por bobeira porque você estava lendo correndo, ou às vezes você até deixar várias questões em branco porque você não conseguiu nem ler. Agora eu te pergunto, como é que seria esse teu último Enem
se tu tivesse terminado a prova faltando 1 hora para acabar e ficasse lá só revisando as questões da prova de exatas? Ah, Ryan, mas isso é impossível. Não é. Basta juntar a aplicação inteligente com uma super estratégia de prova. Isso é possível? Sim. Olha esse depoimento de Bia, minha aluna, aprovada agora no Enem. Olha isso que ela disse. Ryan, terminei a prova faltando mais de 1h30. Achei até que o fiscal estava errado no cronômetro da marcação do tempo. Então, você precisa sim ter muito bem definido como você vai resolver o Enem. Se você vai começar por matemática, se vai fazer tudo de natureza primeiro e depois voltar para matemática, se você vai intercalar as duas e etc. Mas isso é o básico, não é segredo para ninguém que eu recomendo você intercalar natureza e matemática. Só que além de você ter isso muito bem definido e treinar isso nos simulados, tem coisas que são tão importantes quanto isso, quanto você saber a ordem com que você vai fazer o Enem ali. E escuta isso aqui. É estratégico você deixar questões de matemática em branco. Como assim, Ryan? Eu vou repetir para que isso fique bem claro. É estratégico você deixar questões de matemática em branco. Em vez de você tentar gabaritar, é muito mais inteligente você pular ou nem ler aquela questão cabulosa, que só vai tomar o teu tempo. Talvez você nem acerte, e se acertar vai te dar pouco ou nenhum ponto. O risco não compensa, não vale a pena. Além do que, pode ter questão anulada na hora da prova. Se tu for na pira de acertar as 45, se lascou. Por exemplo, uma aluna minha, que hoje é assessora aqui do Rota, sabendo isso, ela simplesmente escolheu deixar a questão de juros do Enem 2023 em branco. Ela nem leu. Sabe quanto que valeu essa questão? 0 pontos. Ela pulou imediatamente. Ela nem perdeu tempo. Ela fez essa aqui, não vai valer quase nada no TRI. Só que ela não esperava que fosse valer 0 pontos. Ela mesmo acertando 44, porque como ela pulou essa, que era longa, ela teve tempo de focar nas outras que eram mais importantes. Mesmo ela acertando 44, ela ficou com a nota máxima em matemática, meu amigo, porque a questão não valia nada. Agora imagine um aluno que ficou 10, 15 minutos tentando fazer, às vezes nem fez, e se acertou, ganhou 0 pontos. Só perdeu tempo de prova, concorda? Se ela tivesse perdido o tempo com essa questão de juros, talvez ela nem tivesse tempo de acertar as 44. Isso vale para qualquer prova de natureza ou de matemática. Sempre vai ter questão que não vale a pena fazer na prova e ponto final. Em vez de você querer acertar todas de matemática, muito mais vale você estrategicamente deixar 1 ou 2 questões em branco e responder todas as outras 43 com calma. Porque aí o seu TRI vai ser incrível. E mesmo que você escorregue em umas besteiras, você ainda acerta 40. Fazendo isso, a tua nota vai vir top. Vai sobrar tempo para tu fazer natureza com muito mais paciência. Isso é estratégia, concorda? Mas e aí? Estratégia é só estratégia de prova? Não. Vai muito além disso. Outro tipo de estratégia é a estratégia emocional. Muita gente peca nisso aqui. Essa é, sem dúvidas, um dos maiores erros e um dos erros mais comuns que mais tiram a aprovação da galera. Isolamento social. Por ter tanta coisa para fazer, tanta coisa para estudar, você esquece de cuidar de você. É super comum, principalmente quando se estuda online, né? O aluno passa o dia todo trancado no quarto ou trancado numa cabine de estudos. E sim, você tem que ter disciplina e estudar bastante mesmo, é óbvio. Mas você não pode deixar de cuidar do seu lado humano. Você já ouviu falar nas necessidades universais do ser humano? Tem um pesquisador americano que eu gosto muito, Abraham Maslow, ele descobriu quais são as necessidades universais, ou seja, que todo ser humano tem. Seja você, sua mãe, um americano, um chinês, todo mundo tem essas necessidades. Quais são elas? Essa é a famosa pirâmide de Maslow, onde ele mostrou não só quais são as necessidades universais, mas qual é a ordem com que nós temos que atendê-las. A base da pirâmide são as necessidades fisiológicas: sono, sede, fome, necessidade de exercício físico, de uma boa alimentação, de tomar sol. Você sabe que tudo isso é importante, sabe que precisa se exercitar, cuidar da tua saúde, do teu sono, mas por que você deixa de fazer esporte como deveria? Só para estudar mais? A pessoa pensa, 1 hora de exercício por dia, mais o tempo de locomoção, está me atrasando, meu irmão. Eu vou fazer isso não, vou ficar só estudando mesmo, que é melhor. Errado. Exercício físico é investimento. Nunca pense que você está perdendo 1 hora do seu dia. Não, você está investindo. Fazer exercício diário vai melhorar a tua ansiedade, vai aumentar o teu foco, vai diminuir a tua procrastinação, vai fazer você dormir melhor, vai melhorar a tua memória, entre várias outras vantagens competitivas absurdas. Isso é tão importante que aqui na Rota a gente faz desafios mensais de hábitos.
Olha só como é que foi o último. A galera tomando sol, estudando, lendo, se exercitando e com premiação para quem fica nos primeiros lugares, viu? Beleza, mas as necessidades fisiológicas são só a base da pirâmide de Maslow. Veja que você tem várias outras. Uma delas é a necessidade de pertencimento. Veja bem, isso é uma necessidade. Você precisa pertencer a algum grupo. É por isso que time de futebol é tão famoso. É por isso que um grupo de estudo, um grupo de amigos, cara, ver tua família, ficar com pessoas, isso faz tão bem pra tua saúde mental. Mas tem muita gente que prefere se isolar. Morar com a família, mas nem conversar com ela em casa. Deixar de sair com os amigos pra ficar em casa estudando. Deixar de conviver com pessoas porque tem muita coisa pra fazer. Não faça isso. Interagir com outros seres humanos é uma necessidade universal. Os filósofos da Grécia Antiga diziam isso muito antes de Maslow descobrir. Outra necessidade é a necessidade de reconhecimento. Você e todo ser humano tem a necessidade de ser reconhecido, de ver progresso. É por isso que no nosso simulado sempre tem um top 10. Mas isso aí é o mínimo, né, para reconhecer a galera. Você precisa ver os pequenos avanços. Para isso, você tem que metrificar o seu estudo. Não só para você estudar melhor, mas para você perceber esses micro avanços ao longo dos dias e das semanas. A galera fala assim, nossa, eu tô muito desmotivado, eu tô sem ânimo nenhum para estudar. Aí eu pergunto, quanto é que tu fez no penúltimo simulado e no último? Como é que foi a evolução aí? A pessoa diz, sei lá, nem corrigi. Meu amigo, como é que você quer ter ânimo se nem perceber os seus avanços você percebe? E eu não tô falando só de simulado não, mas lista de exercícios também. Quando você vê que você acertou, por exemplo, 10 de 20 questões de matemática em um dia, no outro tu acertou 12 das 20, isso é uma evolução. Isso libera microdoses de dopamina que vão fazer você ter mais vontade e mais ânimo para estudar. Falando em metrificar os estudos, isso faz parte da próxima estratégia, que é a estratégia de estudo. Aqui entram vários tópicos que muita gente falha. Por exemplo, como é que se estuda da melhor forma? Será que é vendo aula, fazendo resumo, flashcard, mapa mental, lendo? Como é que se faz uma revisão da melhor forma? É toda semana? É uma vez por mês? Como é que eu se planejo para estudar? E se o cronograma atrasar? Olha o problema que surge no cronograma engessado. A pessoa tá lá, se planeja toda, mas aí você fica doente. E aí? Cagou o teu cronograma engessado já. E se aparecer uma viagem com a tua família? Você vai deixar de viajar só porque isso vai atrapalhar o teu cronograma? E aí volta naquele caso do aluno isolado, que acha que tá fazendo certo. Aluno de elite sabe que uma semana de viagem com a família não vai atrapalhar a tua aprovação. Pelo contrário, vai ajudar na tua saúde mental, no teu bem-estar. Você não pode deixar de viver para passar, porque assim você nunca passa. Fica só estressado, solitário. Deixa de aproveitar os momentos que mais importam na vida, que é com as pessoas que você ama ao seu lado. Então vamos lá, para exemplificar a estratégia de estudo e trazer isso mais para a prática, eu vou te mostrar agora casos reais de alunos nossos do ano passado. Eu vou te dizer quais eram as dificuldades que eles tinham nos estudos, o que a assessora colocou para eles superarem e qual foi o resultado no final. Vamos ver? Vou começar mostrando para vocês um caso de uma aluna chamada Tainá. Como é que era a situação inicial dela? Ela fez 2 anos de cursinho, as maiores dificuldades dela eram natureza e linguagens. E os acertos que ela teve no Enem 2023 foi de 135 questões. A assessora dela era Nanda. Quais foram os problemas que Nanda identificou em Tainá? Primeiro, ela não conseguia corrigir os simulados da maneira correta e ela demorava muito para resolver as questões. Pensando nisso, quais foram as soluções que Nanda aplicou ao longo das assessorias com Tainá? Primeiro, ela direcionou ela para fazer o treinamento alfabetização em matemática, para ela fazer as contas mais rápido. Segundo, ela montou um cronograma específico para o nível de Tainá em natureza, o que fez toda a diferença. Fez um calendário de simulados e correção ao vivo com Tainá e o treinamento de linguagens a jato, que ela tinha bastante dificuldade. O resultado, no Enem 2024, Tainá acertou 157 questões. Ryan, mas essa Tainá já estava em 135. Eu não acerto nem 130 ainda. Não tem um caso de alguém mais iniciante? Vou te mostrar agora. Segundo caso, o caso de uma aluna, Júlia. Júlia fez 1 ano de cursinho e as maiores dificuldades dela eram matemática, natureza e interpretação. No Enem 2023, ela acertou apenas 70 questões. A assessora dela era Gabi. Quais foram os problemas que Gabi identificou nas assessorias? Primeiro, que Júlia não sabia estudar, que Júlia tinha muito falta de foco e tinha uma rotina extremamente cansativa. E quais foram as soluções aplicadas por Gabi? Primeiro, um cronograma focado nos assuntos verdes.
um horário de estudo mais realista e fortalecer a base, principalmente de física e de química. Como resultado, no Enem 2024 ela saiu de 70 para 110 questões. Ah, mas eu quero ver alguém que estava na zona do perigo, ali nos 140 acertos. Vamos para outro caso então. O caso de um aluno chamado Arthur Leal. Quantos anos de cursinho Arthur tinha? 1. Quais eram as maiores dificuldades dele? Natureza e redação. E no Enem 2023 ele tinha acertado 140 questões. A assessora dele também era a Gabi. E quais foram os problemas que Gabi identificou? Primeiro, o método de estudos de Arthur era muito cansativo. E ele também não focava nos pontos fracos dele como ele deveria. E quais foram as soluções? Primeiro, o teste diagnóstico, para a gente ter mais clareza de quais eram os pontos fracos, e fizemos um cronograma específico para esses pontos fracos. Além de um guia de estudos individual e o treinamento lá para aprender a estudar, virar uma máquina de estudos. O resultado é que ele saiu de 140 acertos no Enem 2023 para incríveis 167 acertos no Enem 2024. E foi pensando nesses erros que eu criei a rota do Enem lá em 2020. Eu vi que os alunos estavam indo na rota errada da aprovação e não tinha ninguém guiando eles no caminho certo de verdade. Você mesmo conseguiu perceber que essa metodologia é totalmente diferente de tudo que você já viu e tudo que existe no mercado de Enem, não é mesmo? E o que tem incluso exatamente aqui dentro? Para começar, a rota do Enem vai fazer você evitar todos esses erros que eu falei até aqui, que atrasam a tua aprovação. Lembra dos erros que eu mencionei? Aqui está toda essa lista aqui na tela. Você vai evitar todos esses erros estudando aqui com a gente, porque a gente vai te guiar pelos 3 pilares de aprovação: o conteúdo, a aplicação e a estratégia, para você não passar por nenhum desses erros que eu citei nesse vídeo. Você vai conseguir estudar o que realmente importa para aumentar a tua nota, atingindo os tão sonhados 160 mais nessa prova do Enem. Isso significa sair de 130 para 150 e depois de 150 para 160 aqui com a gente. Esse é o mapa da aprovação, a pirâmide. Mas não para por aí. Aqui dentro você vai ter o seu assessor individual. Então, além do mapa da aprovação, você vai ter o guia da aprovação, que é um mentor só seu, aprovado em medicina na Federal, treinado por mim, que vai caminhar do seu lado ao longo de toda essa jornada. É como você ter um GPS, um Waze para a tua aprovação. Antigamente, com os mapas de papel, as pessoas tinham muita dificuldade. Elas interpretavam a rota errada, entravam numa rua achando que era o certo e não era, quando não se perdia, né? Hoje, com o Waze, a gente nem se preocupa com o caminho. O Waze traz a segurança de que você não vai errar. E se errar, recalcula a rota para voltar para o caminho certo. Ele te fala o melhor caminho, o caminho mais rápido e mais certeiro para você chegar até onde você quer. O guia da aprovação, seu assessor, funciona da mesma forma. E o que o assessor faz na prática? São chamadas de vídeo individuais, ou seja, só com você, toda semana, até o dia do Enem. Nessas chamadas, o assessor vai não só montar o seu horário de estudo, sua rotina, baseado no tempo que você tem para estudar, como ele vai dizer as suas metas diárias e metas semanais, montar o seu cronograma e adaptar caso você atrase. Vai metrificar todo o seu estudo, planejar suas revisões, acompanhar e corrigir os seus simulados com você, capturar e analisar suas métricas, em quanto tempo você está levando para fazer tal atividade. Então ele otimiza tudo isso. Ou seja, tendo o assessor, você não precisa se preocupar com nada, apenas em seguir o que ele vai te passar para fazer e para estudar. É um princípio da física de conservação de energia. Os alunos perdem muito tempo e muita energia se planejando. Escuta só, quanto menos energia você gasta se planejando e se organizando, mais energia você vai ter para gastar estudando. Então, com o assessor, o seu ano vai ser muito mais leve, muito mais produtivo e de muito mais evolução, porque você vai estar na garantia que vai estar trilhando a rota certa. Se você ficar perdido no que estudar, ele te guia. Se você estiver frustrado por não conseguir resolver uma questão, ele está lá. Se você se sentir cansado, desmotivado, perder o foco, ele te anima, te coloca de volta nos trilhos e faz você voltar para a rota certa. Ele é sua arma secreta contra o desânimo, contra a desmotivação e a estagnação, porque ele sempre vai estar ali te cobrando, cara, te botando para cima. É muito mais fácil estudar agora no começo do ano, porque você está animado, motivado. Mas eu te pergunto, e quando chegar em abril? Em agosto, o mês do desgosto, né, que a galera desanima, não tá mais no mesmo ritmo de antes. Você tendo um assessor, você nunca vai se sentir desmotivado, porque ele sempre vai estar ali te cobrando, te motivando e te botando de volta na rota certa, para garantir que você tenha constância e muita produtividade ao longo do ano. Na prática, isso significa um acompanhamento muito próximo. Você vai ter suporte todo dia e toda semana, sejam por chamadas de vídeo semanais ou via WhatsApp, diariamente ali em contato com o seu assessor, para o que você precisar. Tudo isso porque eu acredito que a rota da aprovação existe um mapa feito especificamente para você. E como é que funciona isso? É através de uma prova feita por mim,
Só de química, por exemplo, são 95 questões, tá? Então é uma prova extensa, mas muito poderosa, porque ela passa por todos os tópicos de todas as matérias do Enem. A gente vai ver exatamente o que é que você lembra ou não do ano passado, o que é que você aprendeu ou deixou de aprender. Tem inclusive uma letra F para você marcar quando você não sabe, porque o objetivo não é que você chute, é que você seja muito honesto e sincero consigo mesmo e com a gente na hora de resolver o teste. E com base nesses testes, a gente vai listar os seus pontos fortes e seus pontos fracos em um dashboard de análise e a gente vai classificar você em entre 4 grupos. Os grupos são os alunos da terra, do fogo, da água e do ar. Fogo são os alunos que quase passaram. Terra é o aluno que não tem muita base e por aí vai. A gente faz isso para que você esteja rodeado de pessoas na mesma situação que você e cada estratégia para cada grupo é diferente. Inclusive, o seu assessor depende do seu grupo. Aqui a gente não faz igual as outras assessorias do mercado, que colocam qualquer pessoa que passou para ser assessor. Não, a gente coloca um assessor especialista na sua faixa de acerto. Com o teste diagnóstico feito e o assessor escolhido, o cronograma montado, agora vamos para o seu início de estudo de fato, que é o cronograma de estudos semanal. Você vai receber um cronograma específico para você, dizendo qual assunto de cada matéria você vai estudar por semana. Não tem isso de cronograma genérico e engessado de cursinho tradicional, não. Aqui o seu cronograma vai ser único e montado para você, pensando nas suas individualidades. É isso que vai trazer uma evolução absurda ao longo do ano. E para estudar, você vai receber a nossa plataforma Rota do Enem 2025. São todas as matérias, mas com foco especial em física, química e matemática, que é aquilo que mais aumenta a sua nota. Então, apesar do foco maior ser no curso de Ciências da Natureza e de Matemática, tem tudo do primeiro dia também. Curso completo de Humanas e de Linguagens. Então são todos os assuntos do Enem, de todas as matérias, no mais alto nível, sem encheção de linguiça. E com foco em te fazer aprender de fato os assuntos. Não a decorar nada não. Assim você vai acertar muito em qualquer assunto que você for fazer aqui dentro. É algo totalmente diferente das aulas tradicionais que você já viu por aí, especialmente para Ciências da Natureza e para Matemática. Além das aulas principais, temos aulas de embasamento em exatas, que é para te mostrar desde o zero os assuntos. Construir a base blindada com você. Nosso famoso treinamento de alfabetização em matemática. Para tornar você um ninja em matemática, fazer as contas muito mais rápido e com muito mais confiança. E uma das novidades desse ano, que vocês me pediram muito, então a gente acatou, a gente fez o alfabetização em natureza. Também aí de embasamento. Além dessas aulas, a gente também tem aula de aprofundamento de física, química e matemática, para a galera que já estiver mais avançada. O pessoal do 140 mais aí ama essas aulas. E por fim, também temos aula de revisão, que são os treinamentos a jato, das 4 áreas: matemática a jato, natureza a jato, humanas a jato e linguagens a jato. Foram essas aulas que a Maria usou para acertar 43 das 45 de humanas no Enem 2024. Ela assistiu o curso de revisão de filosofia em 2 dias e gabaritou na prova. Temos certeza que o Enem 2025 já está dentro da plataforma. Basta você ir lá buscar. Quinto, além das aulas, você vai receber nossas apostilas, tanto teóricas quanto de questão, com resoluções em texto e em vídeo. São 6 volumes de apostilas ao longo do ano, de todas as matérias. Vale lembrar que não tem só questão fácil não, viu? Se você está procurando só questão bestinha, o lugar não é aqui. Porque como eu te mostrei, para chegar no alto nível, você precisa treinar no nível acima do Enem. Então, claro que tem bastante questão do Enem, mas também tem sessão de aprofundamento com demais vestibulares, questões da FUVEST, da Unicamp, da UES e por aí vai. Sexto, a redação. Além das aulas de redação nota 1000, já tem incluso correção de redação semanal com corretores oficiais do INEP. Professores que corrigem a redação do Enem todo ano vão corrigir para você. Eles postam os temas e corrigem a redação aqui toda semana, além das monitorias de redação, que você pode corrigir por chamada de vídeo com as monitoras. Elas também ajudam você a escrever um texto do zero, com dicas de repertório, de estrutura, de agentes e tudo mais. Sétimo, grupo de tira dúvidas, monitoria 24 horas no WhatsApp. Lá você vai poder mandar qualquer questão. Não precisa ser só do nosso material. Lá temos os melhores monitores do Brasil, especialistas para resolver qualquer questão para você, seja por vídeo, por foto ou por áudio. Sempre você vai ter um suporte máximo e nunca vai ficar sem entender uma questão. Oitavo, simulados, um dos pilares mais fundamentais para a tua aprovação. São 8 simulados oficiais do Evolucional 2025, o maior simulado do Brasil, com correção TRI, de precisão 99% igual à nota do Enem,
Você recebe a sua área de dashboard lá de simulados, tem a correção TRI e tem ranking nacional, tanto global quanto por área. E entre os simulados oficiais do Evolucional, a gente aplica vários outros do Bernoulli, do SAIS e por aí vai. Inclusive, nós aplicamos presencialmente em João Pessoa, mas se você for de fora, sem problema nenhum, você pode fazer o simulado em qualquer lugar do Brasil. Você pode imprimir a prova, fazer, colocar o seu gabarito na plataforma e receber a sua correção TRI e o seu ranking individual. Nono, banco de questões e de simulados extras. Então, além dos materiais principais, nós temos lista de revisão, lista de aprofundamento, lista de embasamento, então questão nunca vai faltar aqui. Em 10º lugar, temos os treinamentos adicionais, como o treinamento máquina de estudos, para você aprender a estudar da melhor forma, embasado cientificamente. O treinamento super estratégia de prova, para você nunca mais errar uma questão por falta de tempo e acabar ali o Enem antes do relógio. E se você acha que isso é papo furado, dá uma olhada nesses depoimentos que estão aparecendo aqui na tela. A galera acertando muito no segundo dia, porque aprenderam a controlar o tempo. E você aqui vai aprender a fazer a mesma coisa. 11º, aqui entramos em grandes novidades de 2025. Para começar, a inteligência artificial rota do Enem. Usar a IA nos seus estudos te traz uma vantagem absurda quando se sabe usar do jeito certo. E por que essa IA rota é tão especial? Porque ela é uma junção de todas as IAs mais modernas do mundo, o GPT-4, o Gemini, etc., que foram treinadas pelas mais de 800 horas de aula que temos aqui dentro da rota do Enem. O resultado, você vai poder conversar com o segundo cérebro meu, 24 horas por dia, para debater qualquer tópico ou questão que você quiser, além de um curso de IA para estudos que você vai receber aqui dentro. Foi um investimento de alguns milhares de reais, mas que com certeza vai agregar muito para vocês. Além disso, outra grande novidade desse ano, para a galera aí do aprofundamento, não sei se você sabe, mas eu no ensino médio participava de turma olímpica, que é uma turma especial da escola, onde eu fazia várias Olimpíadas. Eu já fui medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Física, Olimpíada de Química, Matemática, etc. Fazer essas Olimpíadas subiu muito o meu nível e me fez virar especialista em exatas. E como a gente tem vários alunos de alto nível aqui, resolvemos criar esse ano a Turma Olímpica Rota do Enem. Toda semana essa turma vai receber uma lista com 3 questões de Olimpíadas, de Física, Química e Matemática. E vamos resolver ao vivo comigo. Para participar dessa turma vai ter uma prova entre os alunos, mas eu já estou muito animado para amassar as questões mais cabulosas do Brasil de exatas com você. Outra novidade de 2025 é que nós vamos inaugurar a monitoria interativa. O que é isso? Além do grupo de tira dúvidas normal, você vai poder marcar as monitorias interativas com os monitores. Nela, o monitor vai fazer uma chamada de vídeo com você e colocar questões do tema que você escolheu para você fazer ali na frente dele. O monitor vai ver como você está pensando e fazendo aquelas questões. E se você não conseguir ou se travar, ele vai resolver na hora, ao vivo para você. É uma oportunidade incrível, não só para você revisar algum assunto na prática, como também de você aprender a aplicar da maneira mais inteligente possível. Vai ser incrível e a galera já está muito animada para essas monitorias interativas aí. E por fim, falando em aplicação, outra grande novidade esse ano é que a gente vai ter a nova versão do treinamento Competências e Habilidades 2025, que é um treinamento que a gente passa por cada competência e cada habilidade de todas as 4 áreas. Quando você junta essas aulas da plataforma com o treinamento de competências e habilidades, você se torna imbatível. Porque, como eu te disse, as competências e habilidades não são algo que pode cair no Enem. São as coisas que vão cair no Enem. Não tem como mais poderoso do que você aprender de verdade os assuntos e juntar isso com a aplicação via competências e habilidades. Então, recapitulando, assim que você entra, você vai receber o teste diagnóstico, nossa primeira etapa, onde a gente vai fazer um raio-x completo seu, dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. Com base no teste e na entrevista inicial que a gente faz com você, você vai receber o seu assessor, o seu cronograma e começar os seus estudos. Só que o nosso cronograma é diferente do tradicional. O cronograma só vai até junho. Como assim, Ryan? O cronograma só vai até junho? É porque é só a primeira etapa do cronograma. Lembra que eu te falei que cronograma igual para todo mundo não serve para ninguém? Pois é, não tem como o cara que já está mais avançado seguir o mesmo cronograma do cara que está iniciando, por exemplo. Então o que a gente faz? Depois de junho, a gente passa por um pequeno recesso, né, de 1 ou 2 semanas. Então o estágio 1 vai até junho, depois de junho o estágio 2. Aí você vai ter um cronograma reformulado, já baseado no seu novo teste diagnóstico do meio do ano. Sim, a gente vai fazer um novo teste no meio do ano para que a gente veja a sua evolução e recalcule a rota caso necessário para que você chegue até os 160. E aí depois vem o estágio 3, que é o mês final, o mês de outubro, que é o grande mês de revisão. E de novo, a gente vai aplicar um terceiro e último teste diagnóstico
antes de começar o estágio 3. Por que isso? Porque o que fulana vai revisar mais é totalmente diferente do que o que ciclana vai revisar mais. Os cursinhos não fazem isso. Coloca todo mundo para revisar a mesma coisa na mesma quantidade. Isso não faz sentido nenhum. O que uma revisa mais é diferente do que outra revisa mais. Por isso que a gente faz um teste diagnóstico também antes de começar a revisão final, para a gente ver onde é que estão todas as arestas e apará-las com máxima precisão. Então, diferente dos cursinhos tradicionais que bota todo mundo para revisar tudo, revisa tudo aí, te vira. Aqui não. Veja que são 3 testes diagnósticos ao longo do ano, para a gente ver o seu progresso e recalcular a rota caso necessário, para te fazer chegar até os 160. E por fim, a última etapa do ano é a minha famosa previsão Enem. Nas últimas semanas antes da prova, é uma maratona de revisão final, onde eu te mostro e faço antes com você quais as questões com altíssima probabilidade de estarem no Enem desse ano. E eu tenho vários e vários depoimentos que estão aparecendo aí na tela para você ver o quão essa previsão aumenta a sua nota. E uma garantia para você, eu confio tanto no nosso método que se você seguir 90% do dashboard que o assessor passar e você não for aprovado, a gente devolve totalmente o seu dinheiro. Você tem tudo para passar na faculdade dos sonhos seguindo a minha metodologia. E eu confio tanto nisso que eu dou essa garantia para você. Aqui você vai ter algo totalmente personalizado, algo único, feito sob medida para você e para a sua história até aqui. Chega de estudar numa sala com 50 pessoas ou fazer um cursinho online em que o professor não sabe nem o teu nome e nunca vai saber. Aqui você é único. E para você que está decidido a trilhar a rota rumo à sua aprovação, eu vou te recompensar por ser rápido. Afinal, a gente valoriza quem chega cedo. Os 5 primeiros inscritos vão ganhar uma mentoria individual comigo. Isso mesmo, eu não dou mais assessorias individuais já faz anos, né, os assessores que fazem isso agora, mas eu vou sentar individualmente, eu e você, para eu entender toda a sua trajetória e montar um plano de ação para você. Mas isso aí é só para os 5 primeiros. Porém, temos vários e vários bônus aqui. Vamos ter um bônus para todo mundo que comprar nos 10 primeiros minutos quando a gente abrir as vagas. Você que se inscrever nos 10 primeiros minutos vai chegar na sua casa um presentão, um kit físico da Rota do Enem, com camiseta, planner, garrafa, chocolates e várias outras surpresas que eu preparei para vocês. Isso é um presente de verdade que vai chegar na sua casa se você comprar entre os 10 primeiros minutos. Quem comprar na primeira 1 hora ganha presente físico também. Chega na sua casa o planner, um planner físico com os 12 meses do ano. Eu criei isso a pedido de vocês para ajudar aí na organização, além, claro, dos planners digitais que a gente já tem aqui dentro. E para todo mundo que comprar no primeiro dia, vão ganhar, incluso, as 8 oficinas de exatas 2025 comigo. As oficinas são uma imersão de 2 ou 3 dias focadas num único assunto. A gente vai ver tudo dele e com muita prática. A gente vai ter a oficina da eletrodinâmica, a oficina da cinemática, a oficina da combinatória e várias outras já inclusas para você que comprar no primeiro dia. Nas oficinas, se você tiver atrasado, você vai recuperar o atraso. Se não, você vai poder revisar e aprofundar ainda mais. Aqui é para ninguém ficar para trás e quem tiver mais em dia vai aprofundar ainda mais. O quarto bônus economiza dinheiro no seu bolso. Todo mundo que comprar no lote 0 vai ganhar R$ 1.500 de desconto. Isso mesmo, eu vou abrir as vagas com um valor abaixo do lote normal e quem entrar no lote 0 vai ter esse belo desconto. Tá, Ryan, mas qual é o valor para ter acesso a tudo isso? Isso tá muito bom, deve ser caro demais. É aí que você se engana, meu amigo. Realmente uma assessoria dessa, primeiro que nem existe algo parecido e as que tentam fazer algo parecido cobram no mínimo R$ 10.000 no ano. Tem cursinhos presenciais, que eu já trabalhei inclusive, que custam 20 mil, 25 mil reais o ano e não tem garantia nenhuma de aprovação. Eu diria que até muito pelo contrário. O que é que eles ganham fazendo você ser aprovado? Um aluno a menos? A verdade é que eu poderia cobrar no mínimo R$ 12.000 no ano, que ainda ia estar justo, mas vai ser bem longe disso. Até porque uma mensalidade na faculdade de medicina particular é esse valor, 10 mil, 12 mil. Então para você se formar na particular custa no mínimo R$ 800 mil a R$ 1 milhão para você virar médico. Sem contar que os 3 anos de ensino médio dá aí mais de 30 mil reais. Se você já investiu isso no ensino médio e não passou, não vai ser agora que você vai parar de investir, né? Na assessoria Rota do Enem, você não vai precisar gastar 800 mil a R$ 1 milhão para se tornar médico. Pelo contrário, você vai conseguir se formar de graça numa federal de prestígio e de renome. E sair com a certeza de que você não vai precisar fazer um FIES,
para sair da faculdade com uma dívida milionária nas costas. A certeza de que você não vai ter que passar mais anos tentando e tentando passar no Enem. E o preço da assessoria Rota do Enem, com todos os materiais inclusos, suporte, apostila, correção de redação, plataforma, lista extra, simulado, tudo que eu te mostrei, o ano inteiro não vai custar nem 1 milhão, nem 30 mil, como custou o ensino médio, nem 15 mil, como tem vários cursos de assessorias cobrando. A assessoria Rota do Enem não vai ser nem metade desse valor. Então vamos lá, a Rota do Enem contém no seu assessor individual 42 semanas de assessoria, de encontros ao vivo semanais, 3 testes diagnósticos, cronograma personalizado para você, a plataforma completa com todas as matérias no mais alto nível, as apostilas de teoria e de questões, 42 correções de redação ao longo do ano, vários treinamentos, grupo de monitoria de tira dúvida, simulados oficiais, banco de questões extras, simulados extras, treinamento de máquina de estudo, treinamento de competência e habilidade, os cursos de revisão, inteligência artificial, turma olímpica, monitoria interativa e a famosa previsão Enem. Tudo isso para você estar junto dessa galera que está aqui na tela e conseguir ser aprovado nesse ano 2025. E o melhor é que isso não vai ser 15 mil ano nem 10 mil ano. Tudo isso com o preço do lote normal é um valor de R$600 por mês. Porém, não é o valor que você vai pagar agora. No lote 0, que será o lote do início das inscrições, o valor da mensalidade vai cair para R$450. O desconto é mais de R$150 por mês ou R$1.500 no ano. Esse é o melhor valor que eu consegui para fazer você ter acesso ao melhor ano de estudos da sua vida. De verdade. E essa mensalidade aí é muito menor do que uma mensalidade de uma escola particular, para quem estuda em escola particular. Tem gente que gasta mais que isso no ingresso de um show, ou só de roupa e combustível para quem dirige, e nada disso vai aumentar a tua nota. Com uma mensalidade barata dessa, você vai ter todo esse acompanhamento aqui que eu te expliquei, e não precisa investir em mais nada. A gente toma conta de tudo. A gente vai pegar na tua mão e te guiar até o dia da prova, te dando a certeza de que você vai entrar em medicina em 2025. Eu quero você comigo nessa nova rota na sua vida. Reforçando, eu confio tanto no nosso método que se você preencher 90% dos dashboards que o assessor vai te passar e você não for aprovado, você vai receber todo o seu investimento de volta. E além da garantia da aprovação, eu ainda vou te dar outras garantias. Você vai poder testar a plataforma à vontade, os materiais, e caso você pense melhor e veja que não é para você, a gente devolve todo o seu dinheiro sem problema nenhum. E também tem um seguro aprovação. Caso você passe no SISU agora, ou até mesmo numa lista de espera, a gente também devolve todo o seu dinheiro, porque você não vai usar, então é justo, não tem risco nenhum para você. Então agora você está diante de 2 caminhos e está para decidir qual rota você vai seguir. Continuar nos erros que faz sua nota não ser suficiente, a rota da reprovação, ou escolher mudar e não cometer mais esses erros na rota da aprovação. Ryan, eu estou decidido, entendi que eu estou na rota errada, eu preciso entrar na rota certa, a rota dos 160+. Não quero estudar sozinho, quero ter um guia, quero aumentar minha nota do jeito mais rápido e poderoso possível. Como é que eu faço para me inscrever? Lembra que eu te falei que vai ter um bônus para os primeiros, o kit físico, o planner e tudo mais? Então, para dar uma chance igual para todo mundo e sermos justos, as vagas vão abrir nessa sexta-feira, às 11 horas da manhã. Isso porque muitos aqui têm que falar com os pais, pegar o cartão de crédito, e não seria tão rápido e perderia os bônus. Então não seria justo com o pessoal. Para ficar tudo organizado, eu criei um grupo de pré-matrícula no WhatsApp. Eu vou enviar o link de inscrições nesse grupo de pré-matrícula no WhatsApp, sexta-feira, às 11 horas da manhã. Aqui embaixo vai ter um botão para você entrar nesse grupo. Você vai clicar, entrar no grupo e esperar o link de compra que eu vou enviar na sexta-feira de 11 horas, fechou? E qualquer dúvida que você tiver, eu vou responder lá no grupo antes de abrir as vagas, não se preocupe. E toda a equipe também está disponível para tirar qualquer dúvida que você tenha. Então faça isso agora, clica aqui no link e eu te espero no grupo de pré-matrícula lá no WhatsApp. Então, recapitulando, o que é que você vai ganhar ao ter acesso à assessoria Rota do Enem? Primeiro, um assessor individual. Segundo, 42 semanas de assessoria. 42 encontros de assessoria ao longo do ano, 3 testes diagnósticos, 3 cronogramas, porque são 3 estágios personalizados para você, a plataforma com todas as 4 matérias, com questão nas apostilas, apostila com teoria e com questão resolvida em texto e em vídeo, 42 correções de redação, monitoria de redação, grupo de tira dúvidas 24 horas, 8 simulados oficiais com TRI, banco de questão extra, banco de simulado extra,
vários treinamentos, o Máquina de Estudos, Competência e Habilidade 2025, a Inteligência Artificial, a Turma Olímpica, o Alfabetização em Matemática, o Alfabetização em Natureza, a Turma de Aprofundamento, a famosa Previsão Enem, tudo isso para você alcançar os 160 mais. Seja você que está com 100, 130 ou 150 acertos. Realmente não tem nenhuma desculpa para você ficar de fora. Lembre-se, uma decisão muda tudo. E daqui a 12 meses eu quero que você esteja aqui com essa galera, contando como é que foi a sensação de ser aprovado e que tudo isso começou quando você decidiu entrar aqui nessa live. Clica aqui embaixo agora e entra no grupo de pré-matrículas que a gente vai abrir a vaga na sexta-feira às 11 horas da manhã. E seja um dos primeiros para ganhar o bônus, cara. Se você comprar nos 10 minutos, vai chegar na tua casa um kit físico com a camisa, o planner, a agenda, caneca, chocolate e tudo mais. E principalmente o desconto de R$ 1.500 que eu tô abrindo exclusivo para você que tá aqui comigo agora. Te vejo lá dentro, seguindo a rota que vai mudar a tua vida e te levar até a tua tão sonhada aprovação. Agora, se você ainda tá me ouvindo aqui e ainda não entrou no grupo, eu vou te dar 3 motivos para você entrar agora. Primeiro, olha pro teu estudo. O que você vai fazer de diferente para ter um ano diferente? Você já estudou em 2022, 23, 24 e não deu certo. Tá na hora de seguir uma rota diferente, de seguir a rota correta. Eu te pergunto, o que você vai fazer de diferente em 2025? Se for esforço, só isso não é suficiente. Se fosse, todo mundo que estudava 8 horas por dia, abria mão de viajar, disso aí, passava, mas não é isso que acontece. Se fosse, não aconteceria isso aqui. A menina que tá há 10 anos estudando e ainda não passou, tá vendo que não é só esforço para você passar? Claro que não. Você precisa escolher um guia. Quem é que vai ser o seu guia? O cursinho não é uma pessoa, é uma empresa. Quem é que vai te guiar dentro do cursinho? Ela já trilhou esse caminho para te guiar? Já fez Enem? O seu professor lá do cursinho passa para medicina todo ano? Ele sabe conciliar todas as matérias na hora ali da prova? Porque ter um diploma não significa ser um bom professor. Terceiro, quanto é que custa não passar? Quanto é que custa mais um ano de cursinho? Quanto é que custa você ter que falar para seus pais que infelizmente não foi dessa vez? Mais uma vez. Será que tá caro essa mensalidade que eu te passei mesmo? O que você precisa é dizer, esse é o meu ano, eu vou dar o meu melhor, não vou economizar esforços, porque é assim que vai dar certo, é assim que você vai conseguir chegar nos seus 160 e pegar a sua vaga nesse ano 2025. Você precisa de coragem, seja forte e corajoso, porque uma decisão muda tudo e eu vou fazer você passar, meu. Então entra no grupo de pré-matrícula, aqui embaixo vai ter o link, você vai clicar, é só entrar no grupo e esperar a sexta-feira às 11 horas da manhã. É justo que muito custe o que muito vale. Esse ano tem tudo para ser o seu último Enem, porque vai ser o melhor Enem que você já fez. Então faça isso agora, clica aqui no link que eu te espero lá no grupo e sexta-feira às 11 horas da manhã nós vamos abrir as vagas. Se você tiver qualquer dúvida, pode chamar a equipe. No mais, é só aguardar que a melhor rota da sua vida, o seu melhor ano de estudos, está chegando. Te vejo lá.